A gente vai pro primeiro painel para falar do guia de boas práticas em cibersegurança. A gente vai tratar do primeiro tópico de todos, que é a origem de toda essa discussão, obviamente. Então vou convidar a Carla, chamada oral da Carla. Uma salva de palmas para Carla. Aliás, assim, quem manda mesmo nessa história toda estão sendo as mulheres mesmo. Só levanta a bola para elas cortarem. Ela é sócia do Tozini, depois vai apresentar melhor. Para quem não conhece a Carla, mas a maioria de vocês já conhece. Reginaldo, cadê o Reginaldo da Força? Opa, Reginaldo, por favor, senta aqui do meu lado. Vou dar uma afastadinha. E é isso. Infelizmente, a Samantha teve esse problema. Então, a gente vai tratar, aqui dos próximos passos para a proteção dos dados no Brasil. É isso aí. Desculpa aí que a letra do Fausto Silva é complicada. Bom, esse painel aqui é só para tratar exatamente do que está por vir em LGPD. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o que pode vir de encrenca para a gente se preparar para o próximo estágio, que é a gente tratar do guia de cibersegurança lá. E aí tem sempre 2 pontos que a gente tem que sempre colocar nessa equação. Um ponto que é jurídico e um ponto que é de tecnologia. Se os 2 não conversarem, vai dar ruim. Então, Carla, por favor, se apresenta para a turma, fala do Tozini, fala aí desse escritório. Todo mundo conhece, sim, mas eu acho que você pode dar um contorno aqui mais do ponto de vista de produção de dados, das iniciativas de inovação, que vocês têm um monte. Claro, boa tarde, pessoal. Então, eu sou a Carla, sócia no Tozini, sou uma das responsáveis pela área de cyber e proteção de dados lá. Aqui também está minha outra sócia, Bruna, que ela é uma das responsáveis pela frente de contencioso. Eu estou mais à frente, né, das questões consultivas. E a gente tem, então, esse time, somos em 6 sócias mulheres. Olha! Exclusivamente sócias mulheres, E a gente atua, então, em todas essas frentes relacionadas à tecnologia, proteção de dados, então, tanto no contencioso quanto no consultivo. Do lado consultivo, né, acho que a gente, desde o comecinho, desde antes, né, de se falar em LGPD, pelo fato da gente sempre ter atuado com tecnologia, né, eu trabalho em uma equipe que sempre foi focada em assuntos de TI, telecom, propriedade intelectual, então a gente já falava de assuntos relacionados à tecnologia há muito tempo, atendendo a empresas de tecnologia há muito tempo e que já vinham com questões relacionadas à proteção de dados, privacidade, antes da gente ter, né, uma lei, antes de ter a LGPD, a gente tinha vários projetos em discussão e vinham com várias perguntas, né? A empresa está lá fora, eu estou abrindo uma subsidiária no Brasil, vou fazer algum business no Brasil. E aí perguntava como é que é controller, processor, eu preciso notificar se eu tiver um incidente, eu preciso registrar. Ele falou, olha, então, basicamente que a gente tem a Constituição Federal, você tem isso e tal, tem Código Civil, dependendo do ramo de atuação, você tem CDC, né, algumas obrigações ali de transparência, mas não temos nada. E aí a coisa foi, né, evoluindo. 2018 foi, né, um ano em que as coisas aconteceram ali evoluíram de forma rápida, né? A gente sabe que a lei não surgiu do nada, a gente tinha vários projetos em discussão, mas... E aí começou, então, esse boom dos projetos de adequação, né, das empresas querendo se adequar à LGPD. A gente, né, atuou aí, continuamos atuando em vários projetos para várias empresas. Em razão disso, a gente acabou desenvolvendo internamente, né, em parceria com o nosso braço de inovação, que é o Think Future, uma plataforma que chama Privacy Track, para auxiliar com a condução desses projetos, porque a gente fala que não é só fazer ali, deixar na gaveta, né, aquela lista, aquele inventário gigantesco e um relatório cheio de recomendação que no final do dia ninguém vai ler. Ele precisa ser uma coisa viva, atualizável e fácil de acompanhar. Então, foi um pouco, né, da lógica para criar isso. E aí, agora o que a gente vê, que está muito relacionado com o guia,
Essa questão da segurança cibernética, dos incidentes. Então, a gente realmente tem muitos clientes, né, que estão sofrendo com esse assunto. A gente também faz muito treinamento, né, para os nossos clientes. E às vezes eu penso, nossa, será que eu acho que eu estou falando é muito óbvio? Enfim, aí... Só que você vai ver, não. Porque realmente chegam umas perguntas e quando as empresas muitas vezes se deparam com uma situação de um incidente, né, de uma crise, é aí que você vê como essa conscientização desde o básico é importante. Por isso, né, o guia acaba sendo tão relevante, porque a gente que trabalha na área, às vezes acha que algumas coisas são óbvias e não são. A gente, por exemplo, no escritório mesmo, internamente, tem, como parte lá da nossa política, tem testes de phishing periódicos, né? E aí eu estou acostumada, então eu recebo um e-mail, eu consigo identificar rapidamente, né? Nunca caí. Aí na hora que você vai ver, assim, algumas pessoas que caem, mas ainda bem que era um teste, né? Mas, enfim, e a gente fala, poxa, então, essa conscientização, ela não pode só estar nas áreas que trabalham com o assunto, né? Então, numa empresa, não pode ser só o jurídico, não pode ser só a área de tecnologia. Tem que ir para todo mundo. E como que você usa uma linguagem fácil das pessoas entender? Como que você prende a atenção dessas pessoas para engajar elas a realmente, né, se preocuparem com esse assunto e fazerem com que essa, né, cultura de proteção, essa preocupação com a segurança seja, de fato, algo vivo e que esteja no pensamento diário delas. Então, esses são aí desafios que a gente vem vendo. Logicamente, agora a gente também está evoluindo muito com a regulamentação, a NPD ali super atuante. A gente fez recentemente um evento lá no escritório com a presença da Miriam Wimmer, né, que é uma das diretoras da NPD. A gente tem ali uma perspectiva de muito trabalho para eles, né? Eles já têm ali alguns processos, algumas fiscalizações em andamento. Curiosamente, a maioria dos processos que eles... daquele número mágico dos 8 processos que eles divulgaram são setor público, né? O que é bem assim, né? Curioso e interessante ver que a própria autoridade, né, ela não está fechando os olhos para os problemas do setor público. E é isso, enfim, acho que a ideia do guia é de passar um pouco desse conhecimento, né? E o que a gente quer é abrir esse canal de diálogo com todo mundo, né? Porque acho que é um tema que realmente precisa ser debatido e todo mundo precisa ter conhecimento. E como vocês são um escritório full service, vocês cruzam muitas informações, né? De muitos clientes. Então, essa visão de tentar enxergar essa agenda de dor é que ajudou bastante também no guia, nessa preparação aqui, de pegar o que tecnologia, o que a gestão de todo esse processo de segurança de dados pode fazer, até onde ele pode avançar no dia de hoje e envelopar isso, né? E eu falo no dia de hoje porque não sabe se a NPD vai avançar, até onde ela vai avançar nesse processo todo, né? E é interessante, eu não sabia que desses 8 processos, a maioria era de órgão público. Assim, de fato, o poder público hoje trata muito dado. O pessoal, o Carlos da Endrive, o Samuel da 99, eles têm que fazer um baita de um data sharing com a Prefeitura de São Paulo. Aí, ó, que beleza, a Prefeitura lançou um aplicativo para concorrer com eles. A gente vai tratar isso depois, calma, vai ao próximo capítulo. Reginaldo, se apresenta aí para a turma, fala da First Tech aí, e aí eu vou te colocar um ponto, que é o seguinte. A Carla trouxe que, olha, antes até da LGPD, já se falava do assunto. Só que bem eu me lembro, porque eu participei da discussão da LGPD ali de cabo a rabo, acompanhei o fuzuê, né? Só que a fila do pão nessa discussão era enorme. Vixe Maria, tinha associação de monte lá. Mas eu sempre trazia a questão do Banco Central. Porque o Banco Central já tinha circular, por exemplo, dos PCI, de segurança cibernética.
Porque se tem alguma coisa no Brasil que é adiantado aí nesse sentido deles anteciparem todos os problemas para concentrar, sempre foi o sistema financeiro nacional. Sempre. E vocês atuam muito nesse segmento de pagamentos, tem PCI para tudo quanto é lado. Então, assim, você já convivia com muitas dessas regulações. E aí tem a parte da tecnologia, que eu não quero abordar o jurídico com você. É assim, o que você acha que hoje é um passo número 1 nessa questão tecnológica para a cibersegurança? Antes disso, se apresenta, por favor. Pergunta boa essa, hein? Esse aqui? Tá ótimo. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Reginaldo, trabalho na First Tech. First Tech é uma empresa de aproximadamente uns 27 anos de mercado, tá? Um pouquinho de tempo aí no mercado. E o core dela sempre foi trabalhar ela sempre trabalhou muito com a área financeira, com a área de pagamentos, com soluções para áreas para empresas. Isso envolve várias questões, tudo que é transação financeira hoje, soluções de HSM, criptografia, soluções da área financeira, transações. Em grande parte, a gente colaborou com várias dessas empresas e fintechs. E, além disso, a gente tem um outro lado, um outro braço, que é a área de cybersecurity. Tanto que eu sou hoje o head responsável, tanto pela área de cybersecurity services e das operações da empresa. E dentro desse meio, a gente lida muito com as questões de segurança e com as questões regulatórias, de PCI, de fornecer soluções, entregá-las de forma segura. Elas têm vários regulamentos, várias certificações, vários processos que envolvem toda essa camada. Então, a First ela vem trabalhando com essas empresas há bastante tempo, com as principais bandeiras do mercado, e a gente vem buscando também estar à frente em ofertas de soluções para o mercado financeiro, tanto nessa área quanto toda uma nova área de inovação que a gente vem construindo de novas ofertas de serviços, tanto em nuvem, como soluções de processamento, não só em hardware, mas soluções que possam fazer o processamento criptográfico em nuvem de transações financeiras, substituindo os HSMs normais, que é uma tendência do mercado ir para a cloud também. Outras soluções que visam atender as empresas na ponta, como soluções que se fala muito hoje em dia de tokenização, tap on phone, novas tendências de modelos de pagamento para o mercado. E dentro da área de cybersecurity, sempre também um outro desafio, né? Mais do que ter uma oferta de serviços, a ser um parceiro, ser um advisor, você conseguir apoiar as empresas na construção e na elevação de maturidade dentro das empresas, porque já estou um pouquinho rodado no mercado, né? Já fui do lado do cliente, hoje eu estou do lado do fornecedor, e sempre a grande dor nossa a gente nunca tem recursos, times suficientes para lidar com o nosso dia a dia, com o negócio. Você tem que convencer o negócio da importância da segurança muitas vezes, e aí depende da maturidade de cada empresa e segmento onde elas estão situadas e atuam, na cabeça desses gestores, como é que você tira o pessoal do canto escuro e traz para a luz, integra com o negócio, releva essa importância, consegue o orçamento que a gente está falando aqui, que é uma briga conseguir orçamento. Conseguir headcount, orçamento, e fazer isso acontecer, não é simples. É que nem a gente estava falando aquela hora. Não adianta ter dinheiro. Posso ser um banco. Se eu não tiver uma estratégia, não tiver gente, não tiver uma estratégia, eu não vou chegar a lugar nenhum. Vou continuar com os mesmos problemas e usando mal o dinheiro. Então, a importância de ter gente que consegue fazer essa leitura, consegue ajudar, te brigar a conseguir evoluir, é fundamental. E, quando a gente olha o mercado financeiro, é um mercado muito mais regulamentado. Isso ajuda você obrigatoriamente ter mais controles, você ter investimentos, você respeitar normas, procedimentos, ter área de compliance, você tem toda uma gama, porque uma FEBRABAN, porque um banco central vai estar te cobrando isso o tempo todo. E o restante do mercado? Que norma, que lei que você tem que te obriga a investir em segurança? De repente, é mais barato eu investir num equipamento, numa indústria, do que investir em segurança. Por que eu vou investir em segurança? O que me motiva a investir em segurança? Eu fui de uma empresa da área de mídia, há muitos anos atrás, e eu falava com outras pessoas do mesmo meio,
Como é que eu convenço alguém a investir em segurança se eu não tenho uma norma que me obriga? Então, quando a gente fala aqui de LGPD, um dos instrumentos dela é ajudar as empresas a se instrumentalizarem melhor, a reforçar a importância da mentalidade de investir em segurança, em ter processos melhor construídos e começar a olhar para isso. Nós, como pessoas da área de segurança, temos o desafio de saber falar de negócio. Normalmente você fala muito do técnico, né? Técnico, pô, sou da área técnica, tecnicamente é fácil. Mas como é que você linka o técnico com a língua de negócio e com os demais setores da empresa para fazer isso girar? Isso vale com o jurídico, isso vale com o financeiro, isso vale com o direito. Como é que você faz tudo isso acontecer e fala a mesma língua de todo mundo para entender a importância e a relevância disso para o negócio hoje? É um grande desafio nosso e sempre foi. E tem empresas que estão em níveis completamente diferentes. Empresa ainda que a gente briga quando a gente fala de firewall e antivírus. E aqui a gente está falando de inteligência artificial, de outras tantas necessidades. Agora, a sua pergunta foi qual a tecnologia que move isso hoje, ou que vai ser a número 1 para isso hoje. Talvez as pessoas. Mas hoje, quando a gente fala de tecnologia, a gente tem várias, né? Tecnologias hoje que a gente pode usar. E qual o grande desafio quando a gente fala tudo isso? De certa maneira, é a inteligência. É a visibilidade da sua exposição no mercado. É meios onde você consiga enxergar o quanto que você está exposto ou o que está se falando da sua empresa no mercado. Ter um firewall, ter coisas, são coisas que são commodities, mas o que hoje movimenta é a inteligência. O que está acontecendo, o que está se falando da minha empresa e o quanto eu estou exposto na internet. Ou dados vazados, ou informações vazadas, ou por falta de controles, contas vazadas, ou contas não foram bloqueadas da empresa. Então, isso acho que é o principal desafio. E quando a gente fala soluções, até mesmo como uma IA, por exemplo, que a gente está falando da própria Copilot, tem uma versão que falaram de security, da versão security, por exemplo, talvez seja um cenário onde possa nos ajudar a processar um grande volume de informações, que hoje você tem fontes diversas da internet para você, na Deep Web, na Dark Web, ou Cint, você tem informação para todo que é canto. Como é que você consegue monitorar tudo isso, saber o que os fraudadores, o que os movimentos estão acontecendo, para que você possa se antecipar a tudo isso? Isso a gente fala do componente humano que a gente está falando aqui, do desafio das pessoas, que sempre foi um desafio. Desde que o mundo é mundo, a gente fala da dificuldade das pessoas, né? Eu vejo que hoje, alguns temas que se falam há muitos anos, eles vêm amadurecendo e ganhando corpo. A própria testes, né, parte de capacitação das pessoas, hoje é um tema que é muito mais debatido nas empresas do que era alguns anos atrás. Né? Hoje é um tema hoje que se fala muito das pessoas, da própria segurança integrada do negócio, são temas que vêm ganhando maturidade. Talvez seja a maturidade do segmento também, que vem crescendo com o passar dos anos. A própria época da pandemia acelerou várias questões que trabalho remoto, muitas empresas ainda estavam engateando, discutindo se ou não fazer. Hoje, não é mais quando. Se vai voltar a ser híbrido, você vai continuar sendo remoto. Né? Então, isso é uma constante. E eu acho que mesmo a LGPD, proteção de dados, quando a gente tudo isso vem acoplar e ajudar as empresas a cada vez olhar mais, entre outras coisas, para a segurança dentro da própria casa, porque existe uma cobrança do mercado sobre isso. Só para complementar, a mesma coisa que a gente falava de avaliação de fornecedores. Hoje, todos olham para isso. Alguns anos atrás, não. A LGPD, em parte, ajudou a acelerar esse processo, quando a gente fala de fornecedores. Né? Ela também é um pouco do resultado da própria LGPD. Isso. Mas, assim, tentando trazer um ponto que é, assim, não doeu no bolso, não vou fazer, cara. Imagina, ainda mais com... sendo segurança no digital, é quase que algo fluido, entendeu? É assim, ó, pô, não é meu core, certo? Eu posso sofrer um ataque. Isso aí. Se sofrer, qual que é o meu prejuízo? Se for só o reputacional, será? É a multa, que vai até 50 milhões? 50 milhões por... caso, que a gente não sabe o que é esse por caso, se é o bloco, se é CPF, e se for continuado, como é que vai ser, o crime for continuado, como é que vai ser. É exatamente assim, o que a empresa está perdendo de grana
se não investir em cyber? Eu acho que essa que é... E aí é o seguinte, a gente viu essa transição tecnológica acontecer já naturalmente, né? Então, assim, na época que eu era criança, tinha lá aquelas salas lá, todas refrigeradas, e um data center lá, velho, rodando, direto. E aí tinha um cara que ficava lá, aí migrou para a nuvem. Já melhorou um pouquinho, né? Porque deixava lá aquela sala lá, entrava lá, chupinhava tudo. Sorte nossa que o disquete não comportava tanto dado assim. Mas botou para a nuvem. Aí na nuvem, os caras não criptografavam nada, velho. Começou assim, tomba lá. E sabe lá Deus que se alguém acessar lá, ferrou. Aí agora a gente tem a solução de criptografia. Perfeito. Que hoje vocês abordam bastante, bate bastante na tecla. E a galera de cloud, que presta serviço de cloud, Microsoft tem outras empresas que fornecem serviço, aí começa a embedar essa questão de criptografia. Da mesma forma que eu vi em pouco tempo, todo mundo viu, os apps de banco não tinha Face ID, nem o de marketplace de comércio. Foi assim, dos 2 anos para cá, os caras, começaram a botar Face ID. Pá. Aliás, a Único chupinhou um monte de gente das outras empresas lá, o bicho tá crescendo demais. Colocaram lá o Face ID. Então, assim, tá vindo um monte de sequência de um monte de ferramenta para fazer isso, né? Aí, Carla, eu não vou dar o nome aos bois, porque eu vivi, não vou contar o caso, enfim, não vou contar quem foi, porque é sacanagem, né? Mas direto as pessoas me ligam para assuntos aleatórios. Desde realocação, eu, faço um bico de headhunter, até indicação de prestador de serviços, os mais diversos vocês possam imaginar, e até para falar de vazamento de dado e de ataque. Teve uma vez que eu estava num Réveillon com a minha esposa em Ilhabela. Ela me arrastou para lá. Eu não gosto de sair de casa, mas ela gosta. Aí, fui para Ilhabela. Aliás, foi um Réveillon muito doido, porque até infarto a gente pegou, eu fiquei fazendo massagem com o cara, porque ela é médica, né? Até isso passou. Mas o que aconteceu foi, eu recebi uma ligação, pegaram aqui, chupinharam umas paradas aqui. E aí eu falei, tá, e aí? Aí eu falei assim, então, aí lá vem, caso clássico, é um clássico já, assim, clássico tipo Lagoa Azul. O cara tá pedindo um resgate Bitcoin. Eu falei, resgate Bitcoin é bacana, mas tá com ele mesmo? Tá com os dados mesmo? Não sei. Então pergunta. Tá com dado mesmo. Mostrou aqui umas planilhas aqui, tá com dado mesmo. Tá bem que era planilha, né? Não, segura essa, velho. Segura essa história. Aí eu falei, beleza, tá com dado mesmo. Puta, ferrou. Aí aquele fuzuê bate cabeça na empresa. Caraca, chama um terceiro para fazer aqui o meio campo, porque aí tem a tal... Cara, é mercado isso. Quem é de segurança sabe disso. Quem não é, não sabe. Existem os caras que... Sabe quando alguém é sequestrado e vem um cara para negociar com o sequestrador? Existe uma função dessa, tá, gente? É carreira profissional hoje, tá? A empresa chama um negociador desse. Calma que o chat GPT vai ser... Faz automático, tá? Aí traz o negociador lá, tal, mas o dado e como é que é, que tentou estabelecer uma comunicação, detalhe, era Réveillon. Ele viu que estava demorando muito, a resposta. Aí ele deu um ultimato, falou, e aí? Aí a gente... Porra, o que a gente faz nessa hora, né? Eu falei assim, vai, toca aí. Aí o cara respondeu, aí ele retrucou. Seguinte, eu vou sair de férias. Quando eu voltar, eu quero saber o que você vai fazer.
terminando a história, tá? O cara nunca mais voltou. Simplesmente abandonou. Até hoje, a galera não sabe se foi pegadinha do malandro, se foi o negócio, se foi um próprio funcionário que fez o contrário, fez um tipo, né? Ficou com medo do caramba, não voltou. Aí, Carla, pra você trazer, porque estão mostrando uma telinha, quantos minutos? 2 minutos? Não tem como. Aí, Não termina nem a sua parte. não tem, aí, Carla, para colocar um ponto assim, que é assim, se a gente não consegue achar elementos do ponto de vista de melhoria do negócio para gerar, sei lá, mais faturamento ou menos perda econômica para a empresa no core, aí entra a agenda da dor, que é a agenda da porrada. Até onde a NPD pode ir numa sanção dessa, numa punição dessa aí em relação a um caso assim de vazamento, até onde ela pode ir? Então, eu achei interessante que você falou do bate-cabeça, porque é exatamente o que acontece quando acontece com os nossos clientes, é isso. Por isso que a gente fala da importância de não só investir na prevenção, mas estar preparado também se acontecer alguma coisa. Porque, enfim, quando acontece, as pessoas parece que ficam meio bloqueadas, assim. Mas falando sobre, né, a NPD, até onde ela pode ir. Nesse evento que a gente fez com a Miriam, a gente estava falando justamente sobre a norma de dosimetria, enfim. Lembrando que essa norma de dosimetria é um pedaço só, era o que faltava, né, para a gente ter a metodologia para o cálculo das penalidades, enfim. Mas a gente já tinha, né, o regulamento sobre o processo de fiscalização, né, na própria LGPD, a gente já tinha as penalidades, então foi todo um processo. E aí, quando a gente fala de fiscalização de ANPD e aplicação de penalidade, um dos possíveis atenuantes, né, e algo que com certeza, e isso a própria Miriam falou, vai ser levado em consideração, né, pela autoridade na aplicação, numa fiscalização, na aplicação de uma penalidade, é justamente as medidas que a empresa adotou para prevenir e para se preparar. Então, se a empresa consegue demonstrar, né, que ela fazia ali o necessário e se empenhava para proteger, tinha ali sistemas, investia nisso, tinha treinamento, tinha lá uma governança, né, um programa de privacidade, a chance dela, seja conseguir reverter uma penalidade ou reduzir, dependendo da situação concreta, é muito maior se você for comparar com aquela empresa que, tá, mas o que você tinha? Não tinha nada, não tinha nenhuma documentação. Por quê? E aí, falando um pouco sobre essa questão do retorno, né? Precisa ter um incentivo financeiro. Lógico que a gente tem a penalidade, que a NPD pode aplicar, que, na minha opinião, é só um pedacinho, né? Porque é uma penalidade administrativa. Mas isso não esgota uma possibilidade de uma ação civil pública, né? Enfim, tem a questão reputacional. E, muitas vezes, num incidente, a empresa não consegue nem operar, dependendo do tipo de incidente. Eu já tive cliente que falou, olha, a gente está aqui sem sistema, criptografaram tudo, não estamos conseguindo, né? Cliente que, não, vamos tirar o site do ar, afeta o teu core business, né? Então, assim, eu vejo que os incentivos, eles vêm de diversas frentes, não só do ponto de vista da lei, de poder tomar uma penalidade da ANPD, mas do ponto de vista da operação mesmo da empresa. Então, mas é que tá, porque se a gente contar com a ANPD, contar com o Ministério Público, contar com o PROCON, dependendo da situação, enfim, vou usar... Eu não gosto de usar as frases de cinema, mas This is Rio de Janeiro, o Van Diesel já disse aí no filme Velozes e Furiosos, pode ser que não funcione. Então, assim, na prática, eu vou dar vou dar a ideia ao contrário, né? Porque eu vou fazer o exercício da engenharia reversa. Tem que montar uma associação
dos consumidores que tiveram os dados vazados para os caras ficar batendo que nem gente grande nas empresas. Obviamente que eu estou do lado das empresas, né? Agora, se a gente não conseguir traduzir isso em ganho de economia, contar só com a penalidade... Na realidade, a penalidade é só um dos fatores, né? Então, quando a gente fala de incidente, a gente fala de tudo isso, a gente está faltando muita coisa antes, né? A gente deixou os pratos caírem para depois você correr atrás do problema. Na realidade, você tem que ter o antes. Quando a gente fala e aí é um desafio nosso que trabalha com segurança, ou que fala com as empresas, é a figura do advisor, é a figura de quem pode ajudar a empresa, porque às vezes ela não tem... A gente sabe dos gaps de mercado, a gente não tem especialistas, não tem recursos, e difícil trazer pessoas muitas vezes para a empresa. Então, na hora que você tem um problema desse, você tem que trabalhar no antes, você trabalha até qual a fotografia atual da minha empresa, qual que é a maturidade da minha empresa, seja numa aderência de LGPD ou qualquer framework de mercado, porque todos eles se conversam no final das contas. Vários dos itens que estão nas boas práticas de mercado. Então, a LGPD não está inventando a roda quando ela está falando de vários controles e vários processos. Em muitos controles que passam por ela, você precisa olhar como é que está a sua maturidade, como é que estão os seus controles e compartilhar isso com a empresa, trazer isso à luz. Muitas vezes nem a empresa sabe em que cenário de segurança ela está. Então, precisa ter assim, qual é o cenário? De repente, com essa fotografia e o que isso pode impactar do ponto de vista legal, do ponto de vista estratégico, até para viabilizar um negócio. Se o dela for um e-commerce e ela tiver um vazamento, tiver impacto na marca, ela vai conseguir vender para o mercado? Quanto que isso representa para o negócio dela, de fato, isso? Então, essa visão da maturidade de segurança, do risco ao negócio, e você aí poder tomar as ações e compartilhar esse risco todo é fundamental para fazer isso acontecer e evitar ou minimizar esses impactos. E aí empresas, mesmo com a gente, que a gente busca esse papel de advisor, de parceria, exatamente para tentar trazer essa luz e ajudar a brigar, né, seja para uma adequação, seja para as questões de segurança, para evitar a dor lá na frente, dentro do tempo que está esgotado. Não, mas eu vejo que a galera tá gostando quando tá todo mundo sentado prestando atenção. Então isso é ótimo. Então deixa esgotar mesmo. Deixa esgotar. É nada, que o povo tem agenda. Carla, obrigado. Gente, uma salva de palmas para Carla, do Tosini Freire Advogados. A gente já fez a assembleia lá, a gente vai voltar a fazer a assembleia lá, porque o escritório tá muito, muito fera. E Reginaldo, uma salva de palmas aqui pro Reginaldo, da First Tech. Cara, independentemente do que vocês forem fazer, certeza que vai ter uma transação de pagamento ali. Certeza, né? Então tem o pezinho da First Tech lá, tá bom? Valeu, Reginaldo.